Graça e paz a todos, meu nome é Silvio Martinez, pastor Silvio, da Igreja Batista Nova Vida, no programa Nova Vida, que a gente discute alguns pensamentos bíblicos que quando a gente lê o Salmo 124. Quero trazer para vocês hoje um pensamento quando Davi estava escrevendo esse salmo e o que ele queria falar sobre o nosso Senhor, que diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, ele já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes teriam afogado. Sim, as águas violentas teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, não sabemos qual foi o momento exato que Davi escreveu esse salmo. Pode ser quando ele foi, quando Golias ele enfrentou, ou quando o seu próprio filho se voltou contra Absalão, seu filho, se voltou contra o próprio Davi, ou quando Saul, quando viu que Davi foi ungido rei, perseguiu com os guerreiros para acabar com a vida de Davi. Um desses momentos, Davi lembrou do Senhor. Por quê? Porque o Senhor os livrou de todos os seus inimigos. Ele fala aqui, versículo 1 e 2, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Davi lembra aqui, nesse salmo, que era um salmo de peregrinação, do salmo 120 ao 134, eles cantavam esses salmos em romaria ao templo, de Deus. Assim, quando eles estavam indo para o templo, eles lembravam dos benefícios, que Deus tinha feito por eles. E aqui Davi, nesse salmo, lembra dos livramentos que Deus tinha dado quando eles estavam sendo perseguidos pelos seus inimigos. Ele fala, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram. Então, Davi coloca que Deus, quando Deus está ao nosso lado, Deus sempre nos livra de todo mal. E na segunda parte, versículo 3 e 4, o que diz Davi? Quando Deus não está ao nosso lado, o que acontece conosco, Ele colocou suposições aqui que eles já teriam sido engolidos vivos, E que as águas teriam arrastado e as torrentes teriam afogado. O mal prevalecia quando Deus não está ao nosso lado, quando não está ao nosso coração, nós seríamos destruídos, diz Davi, E assim também, ele fala que as águas torrentes tinham afogado, sim, as águas violentas tinham afogado. Essa segunda parte é quando Deus não está ao lado daquele que crê nele. Então, quando a pessoa não crê em Deus, quando não tem Deus no coração, o mal sempre prevalece. Mas quando Deus está ao lado, daquele que crê, os inimigos são afastados, são repelidos pelo nosso Deus. E ele continua o salmo no versículo 6 aqui: bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dele. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Davi continua louvando, bendizendo o nome do Senhor,
quando ele lembra que Deus o livrou de todas as armadilhas do inimigo. Então Deus, ele está presente aquele que crê no poder dele. Quando Deus está ao nosso lado, Deus nos dá a esperança do livramento do mal e da maldade humana. Também ele termina este salmo falando assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele exalta Deus como o único Senhor, o único Criador, governador de todas as coisas. Estando ao lado dele, nós podemos clamar por ele, que ele nos dá o socorro quando necessitamos. E assim Davi termina esse salmo com um louvor a Deus de gratidão, que o socorro, falando que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a palavra de Deus diz que o socorro de Deus é presente naquele que crê. Então, que quando nós cremos que Deus está conosco, quando Jesus nos prometeu que aquele que crê, ele jamais terá, não abandonará aquele que crer. Então nós que cremos em Deus, temos Deus ao nosso lado, Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, nós somos libertos, livres da toda a maldade do mundo e do inimigo. Então eu quero colocar no seu coração, meu amigo, minha amiga, que Deus está sempre ao nosso lado quando cremos em Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus, ele nos prometeu que nos enviaria um outro Consolador para nos lembrar, nos capacitar e nos orientar em que caminho devemos andar. Então o Espírito Santo de Deus está em nós, Deus está em nós, o Emanuel está em nós. Creiam que ele está conosco, está ao nosso lado e que nenhum mal vai nos atingir, porque temos Deus como o nosso Senhor e como o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Que Deus te abençoe e creia que Deus está sempre com você. Ele nunca te abandona. No nome de Jesus, eu oro. Amém.